A com H ou A possuem o mesmo som, mas ambos têm um significado diferente. Por exemplo, A com H, ele também pode ser representado pelo verbo haver. E ele é sempre usado quando o verbo haver é impessoal, ou seja, sempre sem sujeito. E o seu sentido é de existir. O A é um artigo definido, que sempre aparece antes do substantivo e indica um fato que irá ocorrer, ou seja, uma ação futura. Para o uso da vírgula, temos 5 dicas essenciais. A primeira seria a enumeração de mais de 2 elementos. Como exemplo, o processo seletivo é composto por teste online, primeiro elemento, dinâmica de grupo, segundo elemento, entrevista, terceiro elemento. 2. Para isolar o oposto explicativo. Como exemplo, Salvador, a primeira capital do Brasil, foi uma das sedes da Copa 2014. Terceira dica, para isolar o vocativo. Eduardo, traga meus documentos até aqui. O vocativo seria o para quem estou me referindo àquela fala. No caso, seria o Eduardo. Quarta, para marcar a supressão do verbo em uma oração. Eu fiz faculdade de administração, ele de economia. É retirado o verbo, que no caso é o que indica a ação, e é colocado uma vírgula. Quinta dica, para separar orações que não apresentam conjunções que a interliguem. Como exemplo, decidiu fazer o curso MBA fora do país. Pesquisou, encontrou o mais adequado para sua carreira. Fez a prova de seleção, foi aprovado. Temos também um exemplo muito bom que seria: eu considero Maria bonita. Eu considero que a Maria é bonita. Observamos a presença das conjunções que e é. Uso dos porquês. Porquê separado sem acento, sempre no início de uma pergunta. O porquê tudo junto sem acento, sempre numa resposta. O porquê separado com acento circunflexo no final da frase. O porquê tudo junto com acento circunflexo é usado como substantivo. Quando usar o mais? Você vai utilizar o mais sempre quando for transmitir uma ideia ou noção de quantidade, de intensidade ou de excesso. Um exemplo é: gostaria de viajar mais vezes. Quando usar o mas? O uso do mas segue o exemplo das conjunções, porém, todavia ou contudo. Um exemplo seria: ele estudou, mas não conseguiu passar na prova. Uma dica básica para não errar: o mas é usado para dar ideia de oposição e contrariedade. Já o mais